Boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de Educação Visual. Hoje para vos falar um pouco aqui sobre o abstracionismo, que é um dos movimentos do modernismo, e trabalhar-vos aqui um pouco sobre, especificamente sobre o Vassily Kandinsky. Quem é que foi Vassily Kandinsky? Foi um pintor russo, que foi um dos promotores do estilo abstracionista, do movimento abstracionista, é considerado o pai do movimento, e também um dos grandes influenciadores da escola de Bauhaus, onde foi professor, e que viveu aqui entre 1866 e 1944. Ora, como já devem ter visto no trabalho anterior, tudo o que tem a ver com abstracionismo, estamos a falar de uma linguagem que incide sobretudo em composições com formas geométricas, muito à base da linha, muito à base de cores com contrastes e, portanto, onde não há figuração e onde as formas simples combinadas entre si, com contrastes de cor, com sobreposição, com diferenciação de tamanho, nos dão sensações puramente abstratas. Portanto, não há aqui emoções relacionadas com o ser humano, pelo menos não de uma forma dramática ou relacionada com a relação humana, como acontece, por exemplo, no expressionismo ou noutras correntes que são menos abstratas. Portanto, porque é que eu escolhi este género? Porque é possível a qualquer pessoa, ainda que tenha algumas dificuldades em fazer figuração humana ou figuração de objetos reais, consegue fazer uma composição que, seguindo aqui os aspectos principais do abstracionismo, consegue, desenvolver aqui um trabalho que seja esteticamente agradável e que se aproxime desta linguagem. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui olhar um bocadinho para as características principais das composições abstracionistas de Kandinsky, e vocês têm aqui neste PDF que eu vos vou enviar uma lista com uma série de indicações sobre as características principais das composições, que algumas daquelas são as que eu mencionei anteriormente. Portanto, temos aqui composições com formas diversas, geométricas e não geométricas, combinadas com linhas e traços de diferentes espessuras e qualidades, bem como manchas e texturas. Existem formas que se destacam pelo tamanho, pela sua posição no espaço da composição, portanto há várias formas de destacar pela sua cor, etc. A utilização do contraste de formas grandes e mais pequenas dá profundidade às composições. Também a dar profundidade é utilizada a sobreposição das formas, portanto o facto de haver uma sobre a outra também vai contribuir aqui para a profundidade. A sequenciação e repetição de alguns elementos aliada a posicionamentos diversos confere movimento às composições. Aliás, se vocês vindo aqui um bocado atrás, olharem para a maioria das composições, algumas nem tanto, não é? Mas a maioria das composições do Kandinsky estão inundadas de movimento. A forma como os elementos estão dispostos em sequência e composições não regulares faz com que a sugestão de movimento fica implícita, conforme nós podemos ver aqui, por exemplo, nesta, ou aqui sim nesta. Ok? Portanto, quando fala ali em figuras principais, podemos identificar, por exemplo, aqui neste, pelo seu tamanho e pela cor que tem, as figuras principais. Né? Aqui neste eu indicaria aqui, talvez esta aqui também, esta novamente. Portanto, o tamanho e a sobreposição dão profundidade e conferem prioridade
na análise do trabalho, quando nós olhamos, aquelas que se destacam em primeiro lugar são as maiores e depois vamos percorrendo com a vista os detalhes mais pequenos. Portanto, basicamente, gira muito à volta de ir dispondo linhas, traços e formas dentro do espaço da composição, não é? Criando diferenciações de tamanho, sobreposições, cores que se contrastem umas das outras e experimentando colocar linhas, sobretudo linha preta, umas vezes geométrica, outras vezes nem por isso, e pouco a pouco ir preenchendo o espaço da composição, sabendo à partida que nunca se deve encher por completo, não é? Para não saturar o espaço da composição. Ok? Pronto, em termos teóricos é isto que predomina. Vamos ver depois como é que iremos trabalhar aqui o assunto no próximo vídeo que está aí ao lado. É só clicar.